Amigos queridos, com os nossos corações plenificados, na alegria de estarmos reunidos em nome de Jesus, iniciamos esse dia confiantes de que estamos na oportunidade mais bendita em nossas vidas, que tudo que nos acontece é para o melhor e que a nossa fé se estrutura a cada instante em que vivenciamos o Evangelho de Jesus. Elevemos o nosso pensamento a Jesus, Mestre amado, e infunde em nossos corações, Senhor, a vossa misericórdia, para que nos sintamos todos os dias imbuídos da alegria de servir em seu nome. Mestre querido e bom, envolva-nos com esperança e paz em nossos corações, para que possamos pacificar os tormentos íntimos e transformar-nos em servidores mínimos, porém incansáveis na sua seara. Assim, Mestre querido e bom, em seu nome e em nome dos Espíritos amigos responsáveis por este Evangelho, iniciamos as reflexões dessa manhã. Obrigada, Senhor Jesus. Obrigada, amigos queridos, e que assim seja. Do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo Não se pode servir a Deus e a Mamon, e o item que nós estamos refletindo é o emprego da fortuna. Não podeis servir a Deus e a Mamon, retende bem isto, vós a quem o amor do ouro domina, vós que vendereis vossa alma para possuir tesouros. E mais embaixo diz o trecho que nós vamos refletir hoje. Não repilais o queixume com medo de seres enganado. Mas vai à fonte do mal, alivia primeiro, informa-te em seguida. E vê se o trabalho, os conselhos, a afeição mesma não serão mais eficazes do que a tua esmola. Que trecho profundo esse do Evangelho. Não repilais o queixume com medo de seres enganados. Porque até para doar alguma coisa, nós falamos, mas será que a pessoa precisa? Mas será que ela não está me enganando? Será que ela não vai fazer outra coisa com aquilo? Será que ela está com dor mesmo? Será que ela está sofrendo mesmo? Será que ela não está querendo alguma coisa de mim? E nesse queixume, nesse titubeio, nós já constrangemos a fonte do ato de servir. Porque o ato de servir são benesses de sentimentos disparados por nós. Ou seja, o ato no bem precisa vir acompanhado de sentimentos vivos para dizer que aquilo é servir. Então o Evangelho está nos convidando a um exercício porque não está pronto em nós. Ao exercício disse, alivia primeiro, informe-se depois. Porque não foi isto que o samaritano fez? Ele nem se informou depois, aliás. Ele aliviou primeiro e pronto. Sem querer saber depois. Informe-te em seguida e vê se o trabalho, os conselhos, a afeição mesma não serão mais eficazes do que a tua esmola, porque muitas vezes a pessoa pede, mas ela necessita de outras coisas. E o trabalho nosso, de evangelizadores de espíritos, é atender à necessidade do espírito, porque às vezes a pessoa tem uma queixa,
apresenta uma necessidade simples, mas nós precisamos estender os nossos sentimentos para identificar a real necessidade dela como espírito. Por isso que o Evangelho diz, olha, você tem a fortuna para dar, que nós vamos traduzir por poder aquisitivo, nós vamos traduzir por poder amoedado, bens materiais, simplificando. Então, nós temos bens materiais para doar algumas coisas para alguém. Nós temos, mas isto não significa que atendeu a necessidade do outro. Muitas vezes, ou a indicação do Evangelho é concomitante ao bem material que você possa doar, perceba se o conselho, a afeição, o trabalho não atenderia melhor àquela necessidade. E então ele diz, espalha ao redor de ti, com o bem-estar, o amor de Deus, o amor ao trabalho, o amor ao próximo. Espalha ao redor de ti. Ou seja, aquilo que é verdadeiro em nós se expande espontaneamente. O nosso campo vibratório de sentimentos nobres, ele tem uma expansão vibratória. E aquilo contamina uns aos outros. Mesmo que não tivesse nenhuma palavra, nenhum conselho, mas espalha ao redor de ti, nós traduziremos expanda as suas potencialidades divinas, expanda os seus melhores sentimentos, expanda, porque essa força de expansão, a cada dia mais, ela aumenta quando a gente vence limites, como ontem fora falado no Evangelho. Quando eu vou até um ponto, me sacrifico extremadamente para ir um ponto a mais, eu venci aquele meu limite, eu ampliei a minha possibilidade. E nós precisamos ter a ousadia moral de ampliar as nossas possibilidades, de não ficarmos naquilo que já nos é possível, porém que já não exige nada de nós. Então avance um pouco mais de sacrifício, um pouco mais de renúncia, um pouco mais de entrega ao próximo. Isso vai ampliando este ao redor de ti, que o Evangelho diz. Coloca tuas riquezas sobre um capital que não te faltará jamais e te trará grandes interesses, que são as boas obras, né? Que esses são os tesouros imperecíveis. A riqueza da inteligência deve te servir como a do ouro. Espalha ao redor de ti os tesouros da instrução. Espalha sobre teus irmãos os tesouros do teu amor, e eles frutificarão. Então, isto é a responsabilidade moral que o espírito adquire no exercício do bem. Todo o Evangelho nos mostra que o bem moral, ele pode vir acompanhado do bem material. Aliás, que o bem material é um prenúncio para que a gente possa despertar sentimentos. Se eu não tenho compaixão e piedade de alguém que passa misérias físicas, como terei para as misérias do espírito? É quase impossível. Então nós precisamos ao vivo nos compadecermos dos encarnados sofredores. Esse é o processo que os grandes mestres em nome de Jesus nos ensinaram, né? Primeiro vamos saber se eu socorro a dor do encarnado que está no leito, que está sem o fogão sem lume, não é? Que está à mesa falta o pão, que não tem veste, se eu tenho essa sensibilidade. Porque se não tivermos, precisamos adquirir de alguma forma. E o Emmanuel vem dizer para nós, hoje, através do livro Rumo Certo, uma lição, ela é grande, a gente vai fazer um pedacinho hoje, amanhã a gente continua, que é a penúria do espírito, porque tem a penúria do corpo e a penúria do espírito. E muitas vezes nós podemos dizer assim, mas eu nada tenho de mim para poder doar. Muitas pessoas dizem isso, né?
Ai, mas quem sou eu para fazer alguma coisa? Então, quando nós usamos desse desculpismo, de novo, outra vez, nós estamos inibindo o sentimento da caridade, né? Porque o espírito que é mais humilde e você pede que ele faça ou que nós possamos pedir para receber dele alguma coisa, ele é pronto. Independente de ele saber fazer, não saber fazer, se é, né, o que ele tem, vai lá, tá bom, vou servir. Então acreditarás talvez que nada possuís para dividir nas tarefas do bem. No entanto, pensa naqueles cujas provações foram somadas até o resultado da angústia extrema, e cujo sofrimento podes diminuir através da multiplicação dos teus gestos de amor. Nós estamos caminhando para entrarmos devagar na parábola dos talentos. E esse capítulo já não pronuncia isto. A pessoa está num estado extremado de sofrimento. Geralmente a gente pede que alguém vá socorrê-la, não é assim? A gente telefona para alguém orar por aquela pessoa, a gente pede para alguém visitar aquela pessoa, a gente pede para alguém conversar com aquela pessoa, a gente pede para alguém amparar aquela pessoa. Então ela não passa por nós. É como se eu dissesse assim, mas eu não tenho nada. E nós não temos nada porque não multiplicamos o 1 por 1000. Então, assim, ontem eu conversava com uma amiga e ela disse assim, olha, Célia, pedindo vibrações para um caso bem grave, falou, olha, eu vou incluí-la nas minhas vibrações, nos meus sentimentos. Não passarei um dia sem estar com esse espírito, porque é o exercício, né? Nós transferimos para alguém porque achamos que alguém é melhor, alguém sente mais, alguém... E com isto, e que às vezes nem isso não é fato, né? Não é fato. E com isso, eu de novo, outra vez, inibo a minha possibilidade de servir transferindo. Nesse momento em que nós estamos mais em casa, quero crer, eu digo quero crer, né? Porque há uma necessidade premente de recolhimento, né? Nesses momentos em que nós não pudemos transferir para outros, nós estamos dando conta dos nossos lá em casa, porque são oportunidades que nos cabem, Então, olha só o que o Emmanuel fala. Se fosses o doente, largado há horas, com júbilo receberia os 15 minutos da companhia e do afeto de alguém que te pudesse oferecer, repartindo contigo algum saldo de tempo. Então, o que é para nós, durante meses ou anos, você se dedicar 15 minutos verdadeiramente a alguém que está precisando, que está se debatendo na sua dor, e que precisa de alguém para compartilhar aquele momento, né? E companhia, afeto, né? Se estivesses na posição do obsediado, né, das perturbações espirituais, infeliz, com que reconforto recolherias as ligeiras instruções de algum companheiro que viesse a destacar humilde parcela do próprio conhecimento a fim de suprimir-te a necessidade? Um estado de tormento, gente, é muito difícil. A pessoa perde a noção. E quando alguém razoavelmente equilibrado, que não precisa ser tanto, razoavelmente se aproxima e interage, para que ela possa interagir com aquele um pouco mais equilibrado, ela faz um esforço para sair do tormento. Ela estica o pensamento dela na reta, porque está no emaranhado do tormento. E aí ela passa a alinhar o seu campo mental, por alguns instantes que seja, para poder interagir com alguém que chegou um pouco mais equilibrado.
E se isso for sistematicamente, ela vai todos os dias fazer um esforço do equilíbrio, mormente se aquele que chega para socorrê-la trouxer uma mensagem elevada, sem rebuscamento, com a máxima simplicidade, para que ela possa ir saindo das fixações mentais, dos tormentos íntimos que geram o processo obsessivo. Então, nós estamos num tempo de fazermos ou estimularmos que a desobsessão através da evangelização, porque estão suspensas nas casas espíritas as reuniões mediúnicas. Mas se nós, pretensos médiuns, que nos reconhecemos ser, estivermos mesmo com aquele espírito seguidas vezes, imantando, alinhando, e ele fizer o exercício de se organizar para minimamente conversar, ele vai saindo daquele processo. Ele vai mudando, através do processo do Evangelho, a sua própria sintonia e se dispondo ao reajuste com a lei, com aqueles que lhe são os seus desafetos. Então, em semelhante assunto, ao lado da penúria material, consideremos aquela outra, a penúria do espírito, para verificar que a divisão do entendimento e da bondade é recurso para ser aplicado incessantemente na contabilidade da vida. Então, nós precisamos sempre ter claro que o auxílio espiritual, o auxílio material, muitas vezes vem junto. E eu diria que a maioria das vezes. Nesse capítulo de servir a Deus e a Mamon, que toca tão profundamente as nossas consciências, como a Célia colocou, todo o tempo todo, a vida nos convida a servir. Porque se nós não servimos, não nos conectamos com Deus, nosso Pai. E por que nós não nos conectamos? Porque Deus serve e chega na criatura através da criatura. Nós temos falado aqui na nossa casa, no estudo do Livro dos Espíritos e mesmo no Evangelho, que Deus não é um homem, Deus não é humano, Deus não é espírito, porque no universo há matéria ou energia, espírito e Deus. E às vezes nós falamos assim, a mão de Deus. Deus não tem mão, né? Porque Deus não é humano, não é espírito, Deus não tem mão. O coração de Deus, Deus não tem coração. O pensamento de Deus, Deus não tem pensamento, pensamento é matéria. Mas quando a gente diz assim, a mão de Deus me alcançou, é porque Deus, na sua infinita bondade, pegou a mão de um de nós e chegou no coração de alguém. Por isso que a gente diz a mão de Deus. Então, euzinha, posso ser a mão de Deus. Olha que coisa extraordinária. Nós pensarmos que, às vezes a gente diz assim, nossa, eu posso ser amiga íntima de Eurípides ou de Bezerra de Menezes? Aí fala assim, não, acho que eu não tenho elementos, eu não tenho condição, eu não tenho recurso. Quem sou eu para ter esse nível de intimidade com um espírito superior, que seja Jesus? Mas, stop. Se eu posso ser a mão de Deus,
Se eu posso ser o olho de Deus, se eu posso ser a extensão de Deus, que é o máximo, então como que eu vou me conectar, como que eu vou me ligar a Deus? Servindo o outro, porque na hora que o outro está em aflição e eu me disponibilizo para ampará-lo, naquela hora, Deus, essa infinitude, se manifesta em mim. Aí eu penso assim, mas será? Às vezes a gente tem um pensamento, né? E todos nós somos médiums. Aí a gente pensa assim, nossa, eu tive esse pensamento aqui. Aí eu chamo alguém e falo assim, olha, eu tive esse pensamento aqui, eu tenho até vergonha, eu tenho até dificuldade, mas parece que é de tal espírito. Aí eu penso assim, nossa, mas será que tal espírito me envolveria, né, com todas as limitações que eu tenho? Mas se Deus envolve, então, porque no momento que nós nos disponibilizamos para servir, imediatamente, nós somos envolvidos por uma luminosidade, porque luz também é matéria, então tudo que a gente fala é difícil de expressar Deus, mas a gente sabe que nós estamos indo além com o pensamento. Nós somos envolvidos por uma vibração, por um conteúdo, por uma expressão que vai muito além da matéria, muito além do espírito que nós somos. Porque quantas vezes na nossa vida Deus chegou até nós por alguém que a gente nem considerava, que simplesmente Deus, nosso Pai, nos alcançou através daquele irmão que nem em nossa conta nós tínhamos. Então, nesse momento da humanidade, que todos nós estamos em aflição, seja qual for a aflição, porque muitas vezes estamos em aflição e nem percebemos. Muitas vezes nós estamos doentes e nem percebemos. Às vezes nós estamos com um câncer terrível e não percebemos, só daqui 3 anos vamos saber. Então, muitas vezes, coisas acontecem conosco que nós não percebemos. Então, nesse momento da humanidade, todos nós, indistintamente, estamos aflitos, sabendo ou não sabendo. E nesse momento, o nosso maior recurso é Deus, nosso Pai. Porque para Deus não há barreira. Deus chega em nós assim, imediatamente. Então, como é que nós, nesse momento da nossa existência, vamos nos conectar, envolver com Deus, para que as nossas aflições não consumam as nossas forças mais santas, as nossas forças mais divinas. Porque quando estamos em aflição, a primeira coisa que acontece é ficamos depauperados. Das energias vitais, nós ficamos depauperados daquilo que nós necessitamos para nos mantermos equilibrados. Como vamos fazer conosco? Na nossa intimidade, dizer: Deus, nosso Pai, aqui está minha mão direita, aqui está a esquerda, aqui estão meus pés, aqui está meu coração, aqui está meu cérebro, aqui estão os meus olhos, aqui estou eu, Senhor. Utiliza
de mim, dos meus parcos recursos, para chegar naquele que não pode te alcançar agora. Esse movimento é sublime e divino. Mas, como a Célia colocou, se no momento em que alguém chega para mim e fala assim, você pode me dar ou me emprestar isso, aquilo ou essa quantia? E eu digo assim, mas será que você está precisando mesmo? Será que essa pessoa está precisando mesmo? Será que ela não vai usar para outra coisa? Será? E esse será denuncia para nós uma coisa muito simples, um extremado apego, que a gente não admite. Porque se nós não temos apego nenhum e alguém nos solicita, o que a gente fala? Está aqui, o que você vai fazer é com você. Está aqui. Mas, ok, muitas vezes o Espírito, não sabendo como chegar em nós para pedir exatamente o que ele precisa, ou porque nós temos barreiras para ele, ou porque ele nem sabe de verdade o que ele precisa, então ele chega para nós solicitando algo. Esse algo que ele pede, nós somos agarrados, a gente diz não, ou mais tarde eu vou verificar, etc, etc, etc. E perde a feliz oportunidade de oferecer para ele a mão de Deus, o olhar de Deus. E com isso, naquela hora, entrarmos em profundo equilíbrio. Porque é impossível, é 100% impossível nós servirmos através de Deus e não entrarmos num estado completo de equilíbrio. Se nós estamos, entre aspas, e 1 bilhão de aspas, servindo, e com isso nos desequilibramos, e com isso nos depauperamos, o que estamos fazendo não é servir. Porque quando as vibrações divinas perpassam por nós, como é que a gente fica? Ou a gente tem dúvida disso? Não pode ter. Então, se isso que eu estou fazendo está me perturbando, e eu estou chamando isso de servir, se não é servir, é o quê? O que é? Aí, vamos ampliar um pouco mais esse leque para entendermos ainda mais profundamente. Às vezes, nós precisamos, e a Casa Espírita existe, uma das suas maiores finalidades, é essa que eu vou dizer. Às vezes, nós não conseguimos definitivamente servir em casa. Porque em casa estão os nossos, entre milhões de aspas, inimigos, desafetos do passado, os ajustes. Então eu vou para a Casa Espírita para aprender a servir quem eu não conheço. Quem não choca com as minhas vibrações. E aí eu vou na Casa Espírita e eu sirvo a sopa, eu sirvo remédio, eu sirvo com o passe, eu sirvo isso, eu sirvo aquilo. Eu começo um aprendizado do servir aquele que eu não tenho vínculos em ajuste. Aí eu faço isso, 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos. Aí vem uma pandemia. Vamos fazer de conta, tá, gente? Não está acontecendo. Aí vem uma pandemia. 10 anos servindo na Casa Espírita, estranho. Aí, por uma fantasia, vem uma pandemia.
E aí eu penso assim, nossa, agora é aqui. Todo aquele treino de 1 ano, de 6 meses, 10 anos, não importa, eu já me sinto robustecida. Agora é aqui. Para outros, não haverá a possibilidade de ir à casa espírita. Não haverá a possibilidade de ir a ambientes para fazer isso de uma forma neutra. Porque o comprometimento é tamanho que só vai haver uma possibilidade. É ali mesmo. E o espírito vai entrar em contato com seus próprios conteúdos, de múltiplas e centenas de múltiplas existências do só ser servido. Aí, quando ele recebe a oportunidade de servir, ele não sabe. Ele não consegue. Embora aparentemente, parece que sim. Mas quando ele olha para a intimidade e vê que ele está esgotado, ele vê que não. Qual é o caminho? Só um. Nos obrigarmos a realizar. Porque a virtude começa com a obrigação. Eu me obrigo. Eu sei que eu ainda não sirvo. Porque o servir exige o sentimento. Porque quando alguém me pede alguma coisa, que eu não sou agarrada, o sentimento brota e eu entrego. Então, nesse caso, só há um caminho. O caminho de me obrigar. Obrigação. Eu me obrigo. Uma existência inteira de obrigação. Às vezes, naquela existência não vai chegar no dever. Porque depois da obrigação vem o dever. Às vezes ainda vai custar 3, 4 reencarnações para eu chegar no dever. Mas eu vou chegar. Porque não tem retrocesso na vida do espírito. Aí eu vou chegar no dever. Aí eu vou fazer por dever. Eu não gosto, acho terrível. Se eu pudesse, sair correndo daqui, ia para outro planeta, para outro lugar, mas já que não tem jeito, né? Eu vou cumprir com o meu dever. Passo 3, 4 reencarnações cumprindo com o dever. Até que, de tanto cumprir, eu sinto imenso prazer. E aí a virtude. Esse é o processo que nós temos que nos submeter. Então, esse movimento de alma, ele é fundamental para nós. E para encerrar, para nos animar, porque nós precisamos ser espíritos altamente animados no contexto em que nós vivemos. Que quando nós estivermos sozinhos, na nossa prece íntima, que nós possamos falar ao nosso Pai: Pai, eis-me aqui. Me deixa ser o teu braço, teus olhos e tuas mãos em minhas mãos. Vamos fazer a prece. Senhor Jesus, eis-nos aqui, Senhor, desejosos de aprender as tuas lições de vida eterna. Que nesse momento tão importante em nossas vidas, possamos ser nós todos, onde quer que nos encontremos,
a extensão do seu amor. Que nenhum daqueles que se aproximarem de nós fiquem sem receber de tudo aquilo que temos construído em nossa intimidade e que nos felicita. Que possamos envolver uns com os outros, para nos sentir, para servir, para derramar sobre aqueles que nos dão oportunidade de aprender a amar as nossas melhores vibrações. Que nesse instante, Senhor, nós possamos nos entregar com alegria e bom ânimo, a oferecer o que temos de melhor. Sejamos nós a viver o seu evangelho de amor, aonde quer que nos encontremos. Ampara, Jesus. Socorre-nos nesse momento e permite que os bons espíritos possam socorrer nossos irmãos registrados nos cadernos de vibração da nossa casa, e que o Senhor possa nos amparar. E nesta hora, rogamos pelo Brasil, Senhor, por esta pátria amada, para que nós brasileiros possamos estar a postos para minimizar a dor dos nossos irmãos. Rogamos nesta hora, Senhor, ao seu coração misericordioso, que o Senhor possa velar por todos os nossos irmãos nos estados brasileiros, que eles possam receber do medicamento físico e espiritual, que nós possamos formar uma corrente neste país, que é a pátria do Evangelho, Senhor, para que nenhum dos nossos se encontre em miséria, porque somos filhos de Deus e não somos miseráveis. Que nós possamos oferecer do que temos de melhor. Vamos formar uma corrente fraterna e nos movimentarmos para que chegue naqueles que estão necessitados o que eles precisam nesta hora. Que o Senhor nos abençoe, hoje e sempre.